Bom dia! Hoje é dia 29 de julho e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live, todos precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 73, versículo 23. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi. Pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o torna um provável candidato à composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, do 50 e do 70 ao 83, filhos de Corá, do 42 e do 44 ao 49, Etam, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. Todos eles usam a mesma preposição hebraica que aparece com o nome de Davi, portanto tem a mesma ambiguidade em relação às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar porque um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos mais usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. Embora até isso, assim como a autoria, possa se tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo escritos ao tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como vamos sempre fazer nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em dois ou três versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. Os antitéticos apresentam um contraste entre os dois segmentos, e no parênteses sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Salmos podem ser divididos em classes, hinos do 145 ao 150 e cânticos de ação de graças do 30 ao 32, salmos de lamento 38 e 39, que são orações de clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e 110, aquele respeito do rei terreno de Israel. Salmo de entronização 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. Salmo de sabedoria ou didático 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não só por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado de seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o devocional da manhã. Todavia,
estou sempre contigo. Salmo 73, versículo 23. Todavia, como se apesar de toda insensatez e ignorância que Asaf estava confessando a Deus, nenhuma partícula seria alterada da verdade e da certeza que Asaf era salvo e aceito, de que a bênção de estar constante na presença de Deus era intuito de perdição e da falsidade e mesquinez, e sua natureza, por sua gloriosa irrupção de fé, ele canta: Todavia estou sempre contigo. Cristão, você é compelido a entrar na confissão e no reconhecimento de Asaf. Empenha-se nisso em espírito para declarar: Todavia, visto que pertenço a Cristo, estou continuamente com Deus. Isso significa que estar continuamente em sua mente, ele está sempre pensando em mim para o meu bem. Estou continuamente diante de seus olhos. Os olhos do Senhor nunca dormem, mas perpetuamente zelam pelo bem-estar continuamente em suas mãos, de modo que ninguém dali poderá me arrancar. Continuamente em seu coração, colocando ali como um memorial, assim como o sumo sacerdote carrega os nomes das 12 tribos em seu coração sempre. Tu sempre pensas em mim, ó Deus. As entranhas do teu amor anelam por mim. Continuamente anelam por mim. Tu estás sempre operando para o meu bem. Colocaste-me com selo sobre teu braço. Teu amor é tão forte quanto a morte. Muitas águas não poderiam apagá-lo, nem os rios afogá-lo. Graça surpreendente, tu me vês em Cristo, e embora em mim só haja aversão, tu me enxergas travando as vestes de Cristo e lavando teu sangue, e portanto em tua presença me coloco aceito. Estou continuamente sob teu favor, sempre contigo. Aqui está o consolo para a alma provada e aflita, atormentada pelas tempestades interior. Olhe para a calmaria exterior. Todavia, diga isso em seu coração e receba a paz que essa palavra traz. Todavia, estou sempre contigo. E esse é o nosso devocional da manhã do dia 29 de julho. Amanhã não, mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite aqui no Instagram. Então, que Deus te abençoe nessa quarta-feira, nesse meio de semana. Que Ele te guarde. Amém. Amém.